Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje, dia 22 de março, nós estamos gravando a nossa primeira live como Igreja Nova Vida. E Deus tem algo para falar com você hoje. Nós estamos aí vivendo num mundo cheio de turbulência, cheio de aflição, mas Deus ele tem um escape para nós. Deus ele tem um refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. Então eu quero que você preste bem atenção. Eu quero ser breve em algo que eu quero falar aqui com os irmãos, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Você que está assistindo, aos irmãos mandar o link, as coisas, mas feche seus olhos, vamos estar orando, falando com Deus. Pai, nós te agradecemos por este tempo, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Jesus, obrigado, porque todas as coisas vêm do Senhor. Obrigado por essa plataforma que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Nós pedimos a todos que estão assistindo esses vídeos, Pai, que a Tua mão venha tocar em cada vida, Pai. O Senhor possa estar, Senhor, indo de encontro, que o Teu Espírito venha confortar esses corações, Pai. Que em nome de Jesus, eles não entrem em desespero, Pai. Porque a paz que excede todo entendimento é o Senhor que nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Galera, tá dando para ouvir bem? Qualquer coisa, manda um comentário aí no vídeo. Se tá ok, beleza? Gente, eu gostaria de ler 4 versículos com vocês. O tema dessa mensagem, ele é: em um mundo barulhento, em um mundo turbulento, ouça a voz de Deus. Às vezes vocês não conseguem ouvir a voz de Deus, mas em um mundo que nós estamos vivendo, é necessário ouvir a voz de Deus. E os 4 versículos que eu gostaria de ler com vocês, eles se encontram em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 12, o primeiro versículo. E aí, se você puder acompanhar na sua casa, diz assim, ó: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O segundo versículo que eu quero ler com vocês, ainda em 1 Samuel, só que no capítulo 17, versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui e a quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. O terceiro versículo que eu quero ler está no versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. E o último versículo que eu quero ler com os irmãos, ele ainda se encontra em Samuel 17, só que no versículo 43, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. O que eu quero dizer com os irmãos? Esses 4 versículos nos diz sobre o rei Davi. O rei Davi, ele ouviu algumas vozes no caminho que ele estava trilhando, no mundo que ele estava vivendo. E o mundo que o rei Davi estava vivendo, talvez era um mundo conturbado, um mundo violento,
um mundo cheio de aflição, não diferente daquele que nós estamos vivendo hoje. Porém, a primeira voz que o rei Davi ouviu foi a voz do Senhor dizendo: ei, unge ele, porque ele é o escolhido. E ao longo da caminhada, Davi escutou a voz do seu irmão, pois o pai dele disse: olha, vai lá e leve-o de comer para os seus irmãos. Vai lá e leve o almoço para os seus irmãos. E quando chegou lá, Davi viu o gigante, Davi viu Golias desafiar os israelitas, Davi viu Golias desafiar o exército do Deus vivo naquele momento. E ele disse: quem é esse homem que desafia o exército do meu Deus vivo? Então a primeira voz que Davi ouve no meio do caminho é a de Eliabe, a voz do seu irmão. Davi era um grande jovem com um longo caminho pela frente. Grandes sonhos, voz cheia de mimimi que a gente ouve no meio do caminho. Sabe essa voz que fica nos desmotivando? E Eliabe tinha dito para Davi. Pois então Davi ignorou essa voz, e ele sabia o que ele queria. Então essa voz que nós escutamos diariamente, que você é fraco, que não vai dar certo, essa voz de casquinho de ovo é uma voz que nós devemos eliminar. Sempre vai ter pessoas que vai vir nos desmotivar, sempre vai ter pessoas que vai querer te colocar para baixo, mas essa voz é a primeira voz que você deve descartar. E a segunda voz que o rei Davi escutou foi a de Saul. Essa voz do rei Saul, que se encontra no versículo 33, é a voz que nos diminui, é a voz que nos coloca para baixo. O rei fala: olha, guerreiro desde novo, e você é apenas, você ainda não consegue, você é fraco, você é pequeno, Davi. E nós, no dia a dia, sempre vai ter essa voz, a voz que nos diminui. Mas eu vou falar para você, sempre vai ter pessoas que vão olhar para você e vai querer te diminuir, mas não ouça essa voz. Sempre vai ter pessoas que vão olhar para você e vai falar assim: oh, você não está no meu nível, você é fraco. Mas não ouça essa voz não é para você, porque a primeira voz que Davi ouviu foi a voz do Senhor sobre ele, dizendo que ele era ungido de Deus, ele era o escolhido. Então não ouça a voz do rei Saul. As pessoas vão te diminuir, vão querer falar que você é fraco. Parece que as pessoas nasceram para isso, mas vamos nos lembrar que dentro de nós foi colocada uma semente de grandeza. Você é grande, o Senhor te fez forte e tem um fôlego de vida dentro de você. Quando o Senhor te criou, Ele soprou sobre nossas narinas e nos deu o fôlego do Senhor. E essa foi a segunda voz que o rei Davi ouviu no mundo conturbado, no mundo barulhento onde ele estava. A terceira voz foi a voz de Golias. Davi ele ouviu no versículo 43 uma voz que amedronta, uma voz que nos dá medo, uma voz que fala: olha, sou eu, um cão para lutar com você. E nós, pelo medo, nós nos paralisamos. Essa voz é a voz que nos amedronta. Eu tenho algo para te dizer: cuidado com essa voz, ela pode te paralisar. Mas se você saber, se você confiar em quem tem te movido, você não vai dar ouvido a essa voz. Essa voz nós vencemos com fé. O medo, ele existe, mas essa voz nós vencemos com fé. E a quarta voz que Davi ouve, que foi lá no começo, em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 12, é a voz de Deus. Foi essa voz que Davi ouviu e fez ele ser quem ele é.
Foi essa voz que Davi ouviu e tornou ele quem ele se tornou. Nós precisamos, no mundo conturbado, no mundo barulhento como esse, diminuir o volume do mundo e ouvir a voz de Deus, a voz que vem do alto. Esquecer a voz que vem nos desmotivar, esquecer a voz que vem nos diminuir, dizer que nós somos fracos, esquecer a voz que vem nos amedrontar. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor sobre minha vida, sobre sua vida, porque Deus tem planos para a sua vida, Deus tem algo para a sua vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer: eu bem sei, o Senhor tem pensamentos sobre a sua vida, pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem esses pensamentos para você. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Isso é o que ele diz em Salmo 94. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque a voz dele, a nossos ouvidos, a nossa mente. Nós precisamos entender o que o Senhor nos encoraja a prosseguir em um mundo onde todos vão falar mal de você, onde todos vão querer falar algo para te trazer medo, onde todos vão falar algo para te diminuir, dizer que você não é capaz. Sabe quando as pessoas dizem: ei, você não vai conseguir? O Senhor em Josué, capítulo 1, 9, ele diz: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Em 1 Pedro, capítulo 2, mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, o Senhor te chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor tem anunciado coisas grandes e ocultas sobre você que você não sabe. O Senhor planejou a vida eterna com você. Sabe lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, em adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, porque nós somos feituras dele, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. E sabe, Deus Pai deu seu Filho por nós, não para que nós ouvíssemos coisas que não venham dele. E Ele nos ama tanto que o próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 2, ele vai falar assim: ei, eu vou preparar uma morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não foi assim, eu não teria dito, eu vou ir preparar um lugar, mas eu voltarei para que vocês estejam comigo. E o Senhor nos deu uma promessa de uma vida eterna, que diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa está em Apocalipse 21, do 3 a 4. O Senhor limpará as suas lágrimas. Então não há o que ter medo, não há o que você se preocupar. Não ouça as pessoas que vão te diminuir, não ouça as pessoas que vêm te amedrontar. Em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor vai dizer assim: olha, eu sou o pastor e a ovelha ouve a minha voz. Qual voz você tem ouvido? O Senhor está disposto a falar sobre a sua vida, mas você precisa
ouvir a voz dele. Você precisa parar de ter medo na voz do que as pessoas dizem para você. Você precisa se permitir ouvir a voz de Deus. Uma coisa, não permita que a voz do desespero seja mais alta que a voz de Deus dentro de você. Não permita que a voz do desespero seja mais alta do que a voz de Deus sobre você. Você é capaz, você consegue, você é filho de Deus e Ele está disposto a falar sobre a sua vida. Não se desespere. O mundo está um caos, o mundo está desesperado. Mas em Cristo seremos prudentes e é por isso que essa live está acontecendo. Nós temos a prudência, mas nós estamos em Cristo. Ei, entrega teu caminho, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer na tua vida. Sabe, eu li uma ilustração uma vez, eu quero contar aqui para vocês, a respeito de um homem que ele disse que caminhava com o Senhor todas as manhãs pela praia. E o que ele mais gostava nesse caminhar é quando ele olhava para trás, havia 2 pegadas. E ele sabia que o Senhor estava ali com ele. Só que um processo dessa caminhada, uma das pegadas sumiam e permanecia só uma pegada. E ele começou a falar: Senhor, quando essas pegadas somem, é porque o Senhor me deixa? É porque o Senhor vai embora? E o Senhor vira para ele e diz: não, quando essas pegadas somem, é porque é um processo da sua vida que você não aguenta e eu te carrego no colo. E assim o Senhor por nós. A palavra dele sobre você é grande. Você é filho. Nessa passagem que eu acabei de ler, a respeito que Davi estava lá apacentando as ovelhas, e ele deixa: eu vou lutar contra esse filisteu. E então a história de Davi continua. Eu quero dizer para vocês, em toda essa passagem existia 3 personagens: Davi, o gigante e Golias. Porque o gigante dessa história é Deus, e Ele sempre está do nosso lado. O gigante dessa história nunca foi Golias, sempre foi Deus, e Ele vai lutar por mim e por você. E tem um louvor que eu gosto muito, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Sabe por quê? Porque as coisas que o mundo diz sobre mim não é verdade, mas as coisas que o Senhor diz sobre mim faz todo sentido, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Creia nessas palavras. Eu quero te convidar agora, onde você estiver, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Talvez o mundo está barulhento demais, mas para que você tenha um momento de paz, para que você tenha um momento de refrigério na sua alma, então viva as promessas do Senhor para você. Feche seus olhos que a gente vai orar. Pai, nós te agradecemos por este tempo, por essa manhã. Senhor, eu quero que o Senhor, neste momento, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor invada cada lar, cada pessoa assistindo essa live, cada pessoa que está do outro lado assistindo, Pai. Que o Senhor vá, meu Pai, de encontro à mente, de encontro com os pensamentos, Pai, e dê um momento de paz para essa pessoa. Senhor, dê um momento de confiança. Dê, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Pai, que em nome de Jesus Cristo nós possamos entender que as palavras do Senhor sobre nós são maiores do que tudo, Senhor. As palavras deste mundo vão passar, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer o fraco, o Senhor possa, Senhor, curar o enfermo, Senhor, o Senhor possa
ir de encontro com cada pensamento negativo e fazer uma metamorfose, uma metanoia nessa mente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos porque as tuas palavras são reais em nossa vida, Pai. Senhor, eu quero pedir neste momento por cura. Eu não sei se algum dos irmãos estão com enfermidade, mas que o Senhor possa, Senhor, tocar nessas enfermidades agora, Pai. Nós declaramos vida, Senhor, sobre a morte. Senhor, nós declaramos paz em um tempo de caos. Nós declaramos, Senhor, governo sobre esta terra, Pai. Senhor, expande a mente da medicina, Pai, para que eles possam vir com a cura. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito repouse sobre nós e nos dê um domingo abençoado, um domingo de alegria, um domingo, Senhor, de obediência sobre a vida dos brasileiros, sobre a vida, sobre nossas vidas, Pai, para que esse momento difícil venha passar, essa quarentena venha passar e nós possamos nos alegrar, Pai, em Tua casa, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Irmãos, galera, agradecer vocês de todo o coração. Terça-feira nós estaremos aqui com outra live. O pastor Cunha vai ter uma palavra abençoada com vocês. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. No Instagram tem um aviãozinho, envia pra galera essa live. Segue a página, abençoa a vida de outras pessoas. Essa semana nós vamos mandar uma série de mensagens para abençoar a tua vida neste período que você vai estar em casa. Mas não deixe de congregar. Fale com o Senhor a palavra dia e de noite. Não se tenha o luxo de ficar parado em casa. Não deixe que ninguém roube o seu tempo. Permita Deus fazer algo através da sua vida. Sabe esse tempo que você não estava contando com Ele? Irmão, eu vou te dizer, medita na palavra. A Netflix está aí, o game está aí, os filmes estão aí, mas ei, separa um tempo de comunhão, um tempo de adoração. Faça aquilo que você não fez, leia livros, faça meditações, adore ao Senhor. Se você não tem um instrumento, coloca no YouTube os louvores e louve ao Senhor. E não deixe que ninguém venha falar sobre a tua vida, dizendo que você não pode, que você não é capaz, porque Deus é com você. O gigante dessa história é Deus e Ele está ao seu lado. Vou pedir para você compartilhar aqui nos comentários o que você achou dessa experiência. Sabe, se Deus fez uma obra na sua vida, se você quiser deixar pedidos de oração aí, a gente vai estar comentando, vai estar orando pela sua vida. E nós queremos agradecer neste momento que